Hebreus capítulo 13, versículo 15, a Bíblia diz: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Eu quero destacar essa expressão bíblica, sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Como sacerdotes, nós somos da ordem melquisedequiana, o qual Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. A nossa ordem não é levítica, não é araônica. Nós devemos sempre oferecer, por meio de Jesus Cristo, sacrifícios espirituais. Como sacerdotes peregrinos, temos o dever de oferecer sacrifícios espirituais, pois o único sacrifício corporal necessário para a expiação dos pecados foi oferecido na cruz do Calvário. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, mas também o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a própria oferta. É verdade que o cristão também deve oferecer o seu próprio corpo, mas até mesmo o sacrifício do seu corpo é um sacrifício espiritual, um sacrifício vivo. Romanos capítulo 12, versículo de número 1. O que é o sacrifício de louvor no contexto bíblico de Hebreus capítulo 13, versículo 15? O texto responde: sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. No Antigo Testamento, o povo oferecia sacrifícios de animais no templo. Entre eles havia também o sacrifício de ações de graças. O Salmo 50, o verso 14, diz a Bíblia: oferece a Deus sacrifício de ações de graças. O Salmo 107, 22, nos diz a Bíblia: ofereçam sacrifícios de louvor e proclamem as suas obras com júbilo. Louvor não é apenas emoção ou música. Louvor é uma oferta espiritual a Deus. No Novo Testamento, a Nova Aliança, o sacrifício mudou. Depois do sacrifício perfeito de Cristo, os cristãos oferecem sacrifícios espirituais, não oferecem mais sacrifícios de animais. Isso é no sacerdócio levítico araônico, Antigo Testamento, que não faz parte do sacerdócio da igreja. A igreja foi inaugurada em Atos capítulo 2. Hebreus capítulo 10, versículo 12, a Bíblia diz: mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Agora os sacrifícios são espirituais. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, ratifica esta verdade. Para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. O que significa sacrifício de louvor? O próprio versículo explica: o fruto de lábios que confessam o seu nome. E isso já havia sido profetizado. Por exemplo, Oséias, capítulo 14, versículo 2, nos diz: ofereceremos, em vez de novilhos, a oferta dos nossos lábios, na parte final. Ou seja, declarar que Deus é e quem Ele é: onisciente, onipotente, onipresente, imanente, soberano, transcendente. Deus é amor. Glorificar o nome de Jesus Cristo, o nome que está acima de todos os nomes. Testemunhar publicamente da fé. Agradecer a Deus continuamente. Por que é chamado de sacrifício? Porque muitas vezes o louvor acontece mesmo quando não é fácil, mesmo quando estamos em circunstâncias adversas, pois a vida cristã não é dividida, desassociada de adversidade, lutas de intempéries. Tem manhã de alegria, mas tem noite de choro. Tem mel, mas também tem gafanhotos. Louvar quando há dor,
quando há perseguição, quando há perda, quando não sentimos vontade. Sacrifício de louvores. Em Atos capítulo 16, versículo 25, nós vemos, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os presos escutavam. Eles estavam na prisão, mas ofereceram louvor, isso é, sacrifício de louvor. O sacrifício de louvor envolve pelo menos 3 atitudes. Louvor contínuo, ofereçamos a Deus sempre. O louvor não é só no templo. Louvor por meio de Jesus. Cristo é o mediador do nosso louvor. Em João, o evangelista que apresenta Jesus na faceta de águia, capítulo 14, versículo 6, nós temos: ninguém vem ao Pai senão por mim. Sem Cristo, nada nós podemos fazer, nos diz a Bíblia. O louvor declarado é o fruto dos lábios. Louvor precisa ser expresso através da oração, de cânticos, do testemunho, da conduta de vida, da pregação. Lembrando que quem está no átrio canta, quem está no santo louva e quem está no santíssimo adora. Louvar a Deus é uma oferta espiritual. Louvor verdadeiro não depende de circunstâncias. Confessar o nome de Jesus é um ato de adoração. Cada palavra que glorifica a Deus é um sacrifício espiritual. Quem conhece Cristo não consegue ficar em silêncio. Concluímos então que no Antigo Testamento o altar recebia animais. No Novo Testamento o altar recebe lábios que glorificam o nome de Jesus.